Então, terceiro, o lance é o seguinte: continuar aquela ideia que você já teve de reações redox e principalmente em geradores de energia que você trabalha com pilhas. Eu lembro muito bem que a última aula que eu passei para vocês de pilhas, eu disse quem dava, quem recebe, quem oxida, quem reduz e assim por diante. Perfeito? Abinho, o momento, o ambiente está estranho. Não, nego, é só porque realmente eu peguei uma salinha maior para a gente poder trabalhar um pouquinho e você continuar com o seu conteúdo. Então, o que eu preciso agora é visualizar o seguinte: sempre que você tiver o esquema da pilha, lá de Daniel, alguém dá e alguém recebe, alguém oxida, alguém reduz, quem é o cátodo, quem é o ânodo, o que você precisa ver é a representação da pilha. Isso é muito, muito cobrado em UFSC, UDESC, estou falando puxando o saco aqui para o sul, né? E nem é raro passar, mas eles trabalham sim a representação da pilha, mas assim, ó, é bem sutil, tá? Bingo, para que serve uma representação da pilha? Já que você já viu o esquema, né? Quando eu montei lá, polo negativo, polo positivo, dá, recebe. O esquema da pilha é para simplificar. Eu digo que é uma representação simplificada. Então, vamos lá então, senhores. Só lembrando que pilha você tem geradores de energia, que você chama de diferença de potencial maior que zero. Você já vai calcular isso comigo, relaxa que eu já vou pegar minha canetinha para você entender a jogada toda. Então, bem, representação. A representação é uma forma simplificada de você entender a pilha. Ah, bem, mas como assim? Gente, vai ter sempre uma forma simplificada, sempre, sempre. O primeiro membro e o segundo membro. Guarda isso, vamos de novo. Vão ter sempre dois membros, o primeiro e o segundo. Vou te contar um segredo. O primeiro membro, meu amigo, é sempre o que oxida. Sempre, 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 sempre o que vai dar elétron. Então vai existir uma transferência eletrônica. Só deixa eu pegar minha canetinha mais rapidinho. Então, de novo, bem, só para poder entender. O primeiro membro sempre oxida. O segundo membro vai reduzir. Pode me provar isso, Bim? Vou te provar você falando assim, ó. Aumentou, oxidou, diminuiu, sacou? Ficou na cabeça? É chato, né? Mas ajuda bastante. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Aumentou, oxidou, diminuiu. Chato, bingo, mas eu quero que você entenda. É só por isso. Então, aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, senhores, só para a gente provar que o primeiro membro sempre oxida, de 0 para 2 mais, isso vai estar representado na tua prova. Isso vão te representar. Então, você tem aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Como assim, Binho? 0 para 2 mais, até onde eu sei, aumenta. De 2 mais para 0, já sei, Binho, diminui. Então, aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, já sei que o primeiro membro sempre oxida, o segundo sempre reduz. Vamos lembrar de uma coisinha que é importante? Sim. Quem oxida, ele faz o quê, Binho? Ele dá elétron. Quem reduz, ele faz o quê? Ele recebe elétron. Então, de novo, alguém dá e alguém recebe. Alguém dá e alguém recebe. Foi de boa, senhores? Foi tranquilo? Beleza, Binho. Então, já sei quem dá e quem recebe. Então, eu sei a transferência eletrônica. Eu sei que eu tendo a transferência eletrônica, eu sei quem é o ânodo e sei quem é o cátodo. Vamos lembrar só um pouquinho. Se o cara que dá elétron e o outro recebe elétron, vamos colocar de pretinho que fica mais fácil. Perfeito? Existe uma transferência de elétron aqui. Existe alguém dando e alguém recebendo. Beleza. Binho, quem cata elétron, você vai dar um nome gourmet para ele. Você vai ter o eletrodo, o polo, assim por diante. Lembra disso, né? Volta à aula anterior. Então, Binho, quem cata elétron vai ser o cátodo. Quem dá vai ser o ânodo, o anodo. Só vamos lembrar uma coisinha, tá, gente? Que aqui também existem os polos. Você lembra muito bem que aqui você tem o polo negativo e o polo positivo. Isso é importantíssimo, porque quando você caiu a caneta do inferno, desculpa, gente, foi sem querer. Você ouviu a caneta caindo, você tem o seguinte, vou ajustar a caneta só um pouquinho, gente. Beleza. Binho, você tem o polo nega, ok, e o polo pose, o polo positivo. Foi de boa até, senhores? Tá bem, por quê? Como eu tenho a representação da pilha para simplificar a minha vida, guarda assim, gente, olha que fácil. Quem oxida, a placa vai começar a perder massa, diminuir massa. Volta ao aula anterior. E você diminuindo massa, você sofre corrosão. É só você pegar um pedaço de prego, jogar no oxigênio, que é um potente oxidante, ele vai começar a corroer. Ok, Binho? Então, se você tem o polo negativo, que é o ânodo da representação da pilha, sempre vai sofrer corrosão. O ânodo sempre sofre corrosão. São perguntas frequentes do teu vestibular. Vamos te perguntar isso direto, tá, gente? Quem é que sofre corrosão? O ânodo. Aquele que oxida. Beleza, bem. E aí você tem, por favor, quem fica concentrado. Lembra assim, ó, que você pegando a aula anterior, você tem
a placa sofrendo corrosão, mas existe uma solução porque você chama de pilha molhada. Pilha em solução aquosa. Então, bingo, quem é que fica concentrado? Gente, não é possível a placa ficar concentrada. E sim a solução. Anota isso, vestibulando, que isso é singular para cada vestibulando, tem que lembrar. Quem é que sofre corrosão? A placa. Quem é que fica concentrada? A solução. São coisas completamente diferentes. Ah, bingo, ainda tenho dúvida em relação a isso. Volta ao anterior, que aí fica mais fácil. Beleza? Beleza. Vamos lá então, só para a gente continuar. Você está ouvindo muito bem, porque até o microfone está ligado, gente. O negócio aqui é chique. Se eu sei um lado, escutou o barulho? Se eu sei um lado, o outro lado vai ficar muito fácil. Se um sofre corrosão, o outro sofre deposição metálica. Lembra do esqueminha da pilha. Se um sofre corrosão, o outro sofre deposição. A massa da placa vai aumentar. Eles vão te perguntar isso em prova. Sempre que você lembrar do cátodo, é ele que sofre deposição. Só que sofrer deposição, você está tirando concentração da solução. Para depositar na placa, eu tenho que tirar de algum lugar, gente. Vamos de novo. Para eu poder depositar na placa, tem que tirar de algum lugar. E aí, Binho, o que você faz? Deixa a solução cada vez mais diluída. Ah, Binho, olha só, tu não podia mostrar isso no esquema? Claro que eu te mostro. Olha só. Vamos tentar montar um esquema a partir do que eu já tenho. Então, eu vou só colocar aqui, ó, que eu vou ter que representar um esqueminha como você está vendo aí. Vamos lá, Binho, vamos embora. Então, você vai pegar, por favor, um esquema. Binho, fica fácil. Claro que fica, gente. Eu vou te mostrar agora, tá? Esqueminha assim, ó, básico, tá? Básico. Deixa eu tirar meu café daqui, gente, senão fica uma imagem ruim, né? Não é legal, né? Porque, Binho, precisa de cafeína, gente, no seu organismo. Somente estudante, né? Sabe disso. Vai para o ensino superior, vai para a UFSC, UDESC, a faculdade que você quiser, café. Eu não tomo café, Binho. Vamos lá então, senhores, olha só. Para a gente brincar um pouquinho, Binho, aí você vai ter o esquema da pilha. Claro que eu vou fazer uma pilha aqui muito pequenininha, né, gente? Uma pilha de dânio muito pequena, só para você visualizar como é que funciona a coisa toda. Ok, Binho. E aí eu preciso de 2 placas, perfeitos. Vamos colocar aqui as placas que eu tenho. Joia. E aqui as placas. Show. Binho, eu vou ter a solução? Vai ter a solução, sabe disso, né? Ok. Ok. E aí, Binho, eu tenho a resistência elétrica, que você pode colocar uma lâmpada, você que sabe. Eu vou colocar aqui uma resistência elétrica só para passar a corrente elétrica. E aí eu preciso, de certeza, colocar a minha ponte hidrossalina. Já sabe, alguém dá e alguém recebe. Primeiro membro dá, então aqui vai ter uma transferência eletrônica, alguém dá, e o outro bem vai fazer o quê? O outro recebe. Já sei quem oxida e quem reduz, mas o mais importante que eu queria te dizer para separar as coisas. Se a placa do polo negativo, que é o anodo, até coloco polo negativo para ninguém ficar brigando comigo. Ah, Binho, tem um polo negativo? Tem. E também tem um polo positivo? Tem. Não tem problema. Mas a plaquinha que você colocou como eletrodo do polo negativo começa a sofrer corrosão. Ela começa a diminuir a massa dela. Só que essa massa vai para algum lugar, gente. Se você diminuir a massa, tem que ir para algum lugar. Vai para onde, Binho? Vai para a solução. Então, peraí, gente. Quando você começa a aumentar a relação de soluto em relação à solução e principalmente ao solvente, você chama de concentração. Lembra que concentração é uma relação de uma coisa com a outra. Então, Binho, a solução vai ficar o quê? Concentrada, sacou? Aqui, gente, ó. A placa vai sofrer deposição. Só que para você depositar na placa, você tem que tirar de algum lugar. Vamos de novo, Binho. Para você ter uma solução aqui iônica, aí você tem que voltar na aula anterior, tá? Aqui eu estou te fazendo o resumex da aula anterior. Perfeito? Binho, essa placa aqui, ela vai aumentar de tamanho ou diminuir? Amigo, essa placa aqui, de certeza, ela vai aumentar de tamanho, deixando, por favor, a solução que, Binho? Diluída. Por que, André Fabiano? Se você deposita na placa, vai sair de algum lugar. Um fica concentrado e outro fica diluído. Só lembrando, só para lembrar, tá? Que a ponte hidrossalina, ela faz o equilíbrio iônico. Passagem de corrente elétrica é na via aérea, é em cima do esquema da pilha. Sacou? É em cima e não embaixo. Foi de boa, gente? Foi tranquilo? Suave na nave? Tá bom, Binho. Ok.
Vamos fazer o seguinte, para a gente poder conseguir prosseguir nessa brincadeira toda aí. Você tem as reações de uma pilha. Você tem que montar semi-reações e você vai enxergar isso ao longo dos exercícios que você vai fazer na sua apostila, que ela é fantástica. Binho, como assim? Olha só, gente, sério mesmo. Você vai ter reações do tipo anódica. Por que anódica, Binho? Porque eu preciso do ânodo. Lembra que vai existir uma reação no ânodo para perder elétron, para dar elétron. Vai existir uma reação no cátodo para catar elétron, para reduzir. Então, gente, não é tão difícil isso aqui não, hein? Não é, Binho, não é. Então, vamos lá, só para a gente poder analisar todo o meio. Eu vou analisar cada reação. Só que aí, você vai trabalhar agora a reação mostrando os elétrons. Mostrando quantos elétrons você dá e quantos você recebe. Porque eles vão te perguntar isso. Quantos elétrons foram envolvidos? Quantos elétrons foram... Cara, dependendo da questão, eles vão te cobrar até cálculo em cima disso. Perfeito? Quantos elétrons foram envolvidos? Então, Binho, como é que eu faço? É bem simples, gente. Olha só como é fácil. Semi-reação, até a partir mesmo da representação, você consegue ver. Ó. Aqui existe uma metade de uma reação e aqui existe outra metade da reação até você atingir a equação global. Metade como assim, Binho? Zinco barrinha zinco 2+. Isso quer dizer o quê, gente? Que você está montando uma equação onde eu tenho um reagente e tenho um produto. O reagente é o zinco 0. Beleza, Binho. Zinco 0 indo para zinco 2+. Então, vamos lá, ó. Zinco 0 indo para zinco 2+. Isso é uma semi-reação anódica, por quê, Binho? Porque vem do ânodo, né, gente? Só por isso, vamos, né, usar um pouquinho da lógica sem decorar as coisas, porque eu não gosto de decoreba. Eu quero que você entenda. Então, Binho, existe o ânodo. Então, peraí. Aí, quantos elétrons foram perdidos? Na semi-reação, quando te pedirem para montar uma semi-reação, ou você ter uma semi-reação na questão, tem que aparecer a quantidade de elétrons que você perdeu e você recebeu. Só deixa eu fazer uma pergunta, Binho. E se os elétrons recebidos e dados fossem diferentes, você vai ter que balancear as cargas. Você vai ter que equilibrar as cargas, tá? Beleza? Aqui é 2 para 2, então tranquilo. Que na verdade, né? Você consegue entender. São 2 elétrons dados e 2 recebidos, então. Binho, então, olha só. Eu di. Parece minha filha, gente. Eu di. Aqui ela não vai estar, né? Óbvio, né, Binho? Estou no colégio. Então, por favor, eu dei 2. Então, você deu 2 elétrons. Como é que tu sabe que tu deu 2 elétrons, Binho? Primeiro que oxida dá. Segundo que os elétrons estão no produto. Sempre que você tiver os elétrons no produto, você está dando elétron. Sempre que você tiver elétrons nos produtos, você está dando elétron. Foi de boa, gente? Beleza. Bem, agora o outro. O outro você está recebendo elétron. O Q está recebendo. Recebendo é no reagente. Tanto que ele está reduzindo, Binho. Porque no esquema da pilha, na representação da pilha, que depois eu desenhei o esquema lá embaixo, 2 mais para 0 quer dizer que você está recebendo elétron. Isso aqui seta, gente, só para dizer assim, ó. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Estou mostrando isso, tá? Mas na realidade é você fazer isso aqui, ó. É você sair de 2 mais para 0. Você recebendo 2 elétrons. Se ligou? Então, bem, ó, aumentou, oxidou, já sei que aqui diminuiu, reduziu. Por isso que eu mostrei as setas, tá? Vamos lá, Binho. E agora o que eu faço? Sempre que você quer montar a sua semi-reação, tem que colocar os elétrons. Bem, como é que eu vou lembrar os elétrons a partir da representação? Zinco, barra, que é a seta, zinco 2+. Faz isso. Só que os elétrons têm que ficar bem próximo do lado mesmo da carga, sempre do lado da carga. E a quantidade da carga, tá? Por exemplo, Binho, se aqui fosse 3+, 3 elétrons. Se fosse 5, 5 elétrons. Sacou? Sempre de acordo com a carga. Faz sentido, né, Binho? Vamos lá. Agora o Q2+ indo para 0. O Q2+, mais 2 elétrons indo para 0. Q2+, mais 2 elétrons indo para 0. Aqui eu estou recebendo 2 elétrons. E agora, Binho? Semi-reação anódica porque vem do ânodo. Semi-reação catódica porque vem do cátodo. Ok. E agora o que eu posso fazer, Binho? Agora você pode fazer o básico, que é cortar os elétrons. Por quê, Binho? Eu preciso chegar numa equação que eu chamo de global. Vamos de novo. Eu preciso chegar, na verdade, numa equação que eu chamo de global. E aí, Binho, como é que eu faço isso? Com a sua mãe me ajuda. Aqui você corta 2 elétrons com 2 elétrons, senhores. Depois que você cortou os elétrons, agora você tem a equação total sem a quantidade de elétrons. Binho, só uma pergunta. Por que tu cortou os elétrons? Porque, gente, alguém recebeu 2 elétrons e alguém deu 2 elétrons. Se alguém deu, alguém recebeu, você tem uma transferência eletrônica que ela não vai aparecer na equação global. Até porque
Quando esse gerador de energia for zero, quando a potência for zero, quer dizer que você atingiu o equilíbrio. Isso é importante, tá? Para alguns cálculos mais chatinhos, em vestibulares mais pesados, tá? Lembrar dessa parte. Sacou? Primeiro que é uma reação espontânea, né, Binho? E depois tem que lembrar que você chegando no equilíbrio, a DDP é igual a zero. Foi de boa, gente? Beleza. Bem, então olha só, a equação global. Você corta os elétrons e eu começo montando de cima para baixo. Zinco, sobrou. Cobre 2+, sobrou. Seta. Zinco 2+, zinco 2+. Cobre 0, cobre 0. Foi de boa, senhores? Eu acredito que sim. Pô, bem, ficou muito fácil. Vão te perguntar, são perguntas recorrentes, você montar a equação global, tá? Principalmente quando você calcula a DDP, que é o próximo vídeo. Relaxa, que vai ter mais vídeos. Então, por favor, depois você vai calcular a DDP comigo. A diferença de potencial. A diferença de potencial. Beleza? Beleza, bem. Só que o seguinte, além de pedirem para você montar a equação global, a pergunta recorrente é saber quem é o agente oxidante e o agente redutor. Porque quem oxida e quem reduz, você já sabe, né? Quem oxida, ânodo. Quem reduz, quem recebe, Cu2+. É importante você saber o agente, que é a forma contrária de você ver aquilo que você está analisando. Eu sei que ficou meio louco o que eu te falei agora, mas é bem fácil, ó. Esse cara aqui não está oxidando, ele não oxida, ele não dá elétron. Então, se ele oxida, ele vai reduzir alguém. Ele vai ser o agente redutor. Só que tem que tomar cuidado. Quem age, age antes da seta. Tem que ser o zinco 0. Não pode ser o zinco 2+, porque eles fazem pegadinha, eles fazem muita pegadinha em cima disso. Sabe, mas por quê? Para você se perder? Sabe, mas por que não pode ser o zinco 2+ no agente redutor? Porque está no produto, gente. Quem age, age antes. Fica com essa frase na cabeça, tá? Do teu subconsciente. Quem age... obrigado, bem, age antes. Beleza. E agora, se você pegar o Cu2+. Cu2+, por que ele é o agente oxidante? Eu acho que eu falei isso aqui, agente redutor, né, gente? Posso ter me confundido. Na minha cabeça, assim, parece que eu falei agente oxidante, mas foi sem querer, tá? Se eu falei, foi sem querer. Esse cara aqui é o agente redutor, porque ele está oxidando alguém. Beleza? Não, falei merda, Binho. Desculpa, gente. Por favor, desculpa. Vamos lá de novo? É porque o calor aqui está gigantesco, não tem noção. Ele é o agente redutor porque ele está sendo oxidado. Ele reduz alguém. Ele age reduzindo alguém. Então, pensa sempre o contrário. Vamos recapitular aqui, para ficar mais fácil o nosso fluxograma. Bem rapidinho. O zinco 0 oxida. O zinco 0 oxida. Ele vai ser o agente ao contrário, que vai ser o agente redutor. Vamos agora recapitular aqui, bem, olha só que bacana. Se eu pegar o cobre 2+, André Fabiano, por que o cobre 2+, ele é o agente oxidante? Porque ele está reduzindo. Pense sempre o contrário. Se ele está reduzindo, aí você volta na aula de redox, balanceamento redox, que você consegue perceber isso. Se ele está recebendo elétron, ele vai ser o agente, o contrário, agente oxidante. Lembra, gente? Agente é sempre antes da seta. Agente é sempre antes da seta. É quem age, age antes. Beleza? Beleza. Bem, o que eu vou fazer agora? Agora você pula próximo vídeo, que tem cálculo de DDP, que eu vou fazer com vocês com tranquilidade, com muita calma. A partir da fórmula e a partir das equações, das semi-reações anódicas e catódicas. Eu fui.